Começa agora o Ecocenado e você vai ver nessa edição, a de número 250 do nosso programa, explicações sobre o coronavírus e o atual estado da pandemia. Os vírus, diferentemente de outros organismos que a gente conhece, eles não têm nada que a gente possa identificar como vida própria. Comissão de Meio Ambiente celebra o Dia Mundial da Água. É possível produzir mais gastando menos água. E mais, senador Fabiano Contarato pede um voto de elogio pelos 15 anos do programa Ecocenado. Esse programa tem demonstrado e prestado um serviço de qualidade para a população brasileira. No quadro Ideias Verdes, filtros de microalgas para a limpeza do ar. A torre Biorban funciona com energia solar e usa os resíduos para gerar biomassa. E um estudo revela que a principal causa das queimadas do ano passado no Pantanal não foram as mudanças climáticas. Para atribuir as mudanças climáticas à seca que tivemos no Pantanal é meio que irresponsável. O programa Ecocenado conversa agora com o Dr. Cláudio Maierovitch. Ele é médico sanitarista da Fiocruz Brasília. O Dr. Cláudio já esteve no nosso programa no ano passado, nos trazendo vários esclarecimentos sobre o coronavírus. E nós o convidamos nesse momento para participar aqui do Ecocenado, porque, todos sabem, estamos enfrentando possivelmente a nossa pior crise da Covid-19, tanto pelo número de doentes como também pelo número de mortos por dia. Doutor Cláudio, eu queria que o senhor nos trouxesse um esclarecimento sobre esse, podemos chamar, micro-organismo, não é? Não chega nem a ser um ser vivo, esse vírus que causa esse grave problema que nós estamos enfrentando. Explica pra gente o que é o coronavírus, doutor. Os vírus, diferentemente de outros organismos que a gente conhece, eles não têm metabolismo próprio, eles não têm nada que a gente possa identificar como vida própria. A única capacidade que eles têm, que se aproxima das formas de vida que a gente conhece como tais, é que eles se reproduzem. Então, na verdade, é uma forma muito simples que tem um código genético e um envelope que guarda esse código genético. Ele só passa a se reproduzir utilizando a estrutura da célula animal, no nosso caso, da célula humana. E aí sim, ele passa a ter uma característica da vida, que é a reprodução. Ele, isoladamente, não tem nenhuma característica da vida. É o micro-organismo mais simples conhecido. Agora, é um vírus que originalmente circulava entre outros animais que não o ser humano, não é isso, doutor? Como é que esse vírus chegou até o ser humano? Existem muitos vírus que são compartilhados entre diversas espécies animais. Então, eles podem saltar de uma espécie para outra, às vezes quando sofrem modificações, ou às vezes, da mesma forma que ele existe numa espécie animal, ele pode também infectar uma outra espécie. Pelos estudos que existem, ele deve ser originário primariamente, ou seja, a espécie a que ele é mais adaptado parece que é dos morcegos. No entanto, ele pode ter passado diretamente de morcegos para humanos, de algum contato, por exemplo, quando os humanos invadem a floresta, invadem o terreno em que os morcegos são seres mais frequentes, ou pode ter havido algum tipo de hospedeiro intermediário, ou seja, o animal que recebeu o vírus do morcego e depois teve contato com humanos. Essa é uma hipótese quando, por exemplo, se menciona que muitos dos casos iniciais da doença tiveram contato com o mercado de animais da cidade de Wuhan, na China. Agora, professor, e essa hipótese que alguns levantam de que o vírus poderia ter sido gerado em laboratório? Isso é possível? Os estudos feitos com o coronavírus que causa a epidemia hoje indicam que ele é muito parecido com o coronavírus originário do morcego e que teria sido realmente muito difícil fazer intencionalmente adaptações dele para que ele se transformasse nesse coronavírus. Então, o que tudo indica é que realmente ele é um coronavírus que sofreu algumas mutações na sua multiplicação no meio natural e com isso ganhou
a habilidade, digamos assim, de se multiplicar no organismo dos humanos. Mas para a gente chegar nesse grau de multiplicação, nesse grau de transmissão que estamos vendo hoje aqui no Brasil, isso não acontece da noite para o dia, não é, professor? Por que nós chegamos nesse estado em que nós estamos hoje? Nós estamos cada vez nos expondo mais a organismos diferentes na medida que nós não respeitamos os limites entre as espécies. Invadimos a mata, desmatamos, criamos ou destruímos ambientes de animais que viviam nessas localidades, passamos a ter uma interação, às vezes uma interação muito próxima, muito íntima, dependendo da população, inclusive. Isso significa se alimentar de animais, mas não necessariamente isso. A proximidade pode permitir este contato. E aí, certamente houve muitos contatos anteriores, se não exatamente com este vírus, com este código, com outras linhagens deste vírus, e aí uma delas começou a se multiplicar rapidamente entre seres humanos, e daí para frente tivemos uma explosão de casos. Um vírus que não era conhecido anteriormente pelos seres humanos que tiveram contato, e portanto ele se multiplicou com muita facilidade, sem que houvesse uma defesa que já pudesse ter reagido. Então, a partir daí, é uma progressão geométrica. Cada pessoa começa a transmitir para várias outras e chegamos a uma situação como a de hoje. Professor, mas especificamente pensando nesse momento que o Brasil está passando, a gente tem lido na imprensa que o Brasil hoje é o epicentro da epidemia de coronavírus. Quer dizer, o que a gente pode fazer concretamente para frear esse crescimento, não é, quase que exponencial dos casos, né? Nesse momento, nós só podemos pensar numa solução muito radical, que é o chamado lockdown ou confinamento, a suspensão de todas as atividades não essenciais por pelo menos 2 a 3 semanas. Isso com a ideia de provocar uma inflexão para baixo na curva de ocorrência de casos e aí se reavaliar se isso precisa continuar por mais tempo ou se pode haver algum tipo de relaxamento com provavelmente a repetição periódica deste fechamento. Além disso, precisamos de uma vacinação muito mais rápida do que temos tido e intensificar todos os cuidados de distanciamento entre as pessoas. Ou seja, se possível, pessoas fiquem dentro de casa. Se tiverem que circular, que mantenham distância uns dos outros, evitem lugares fechados onde haja outras pessoas, usem máscara permanentemente quando estão fora de casa e os cuidados de higiene, como a utilização de álcool a 70 e a higienização das superfícies, que também tem alguma importância. Mas é possível, professor, fazermos uma estimativa de até quando vamos ter que viver dessa forma, fazendo lockdowns periódicos, promovendo a suspensão de atividades? Isso só vai parar quando uma proporção importante da população tiver defesas contra esse vírus, que pode acontecer por 2 processos. Ou porque o vírus atinge muita gente, a maioria da população tem a infecção e então passa a ter algum tipo de defesa contra esse vírus, ou quando conseguirmos vacinar ativamente a maior parte da população brasileira. Há uma dúvida ainda se essa imunização natural poderá manter a proteção por muito tempo, especialmente quando há novas linhagens do vírus circulando. E elas podem ter uma resposta diferente em relação ao nosso sistema de defesa quando comparadas com a linhagem original que chegou vindo da China e da Europa. Se nós tomarmos todas as medidas necessárias, podemos pensar num prazo relativamente curto, pelo menos para reduzir o dano maior, que é o enorme número de internações e de mortes que tem acontecido. Digamos que conseguindo uma vacinação rápida e fazendo os nossos confinamentos periódicos,
até metade do ano, um pouco mais, nós consigamos reduzir muito o número de casos de forma a flexibilizar um pouco algumas atividades. Caso isso não seja feito e caso não consigamos acelerar a imunização, nós provavelmente entraremos no ano de 2022 ainda com números bastante trágicos. Professor Cláudio, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o Ecosenado. E para você, telespectador, o Ecosenado continua. 84% da população brasileira que vive em áreas urbanas já tem acesso ao fornecimento de água potável. São 680 mil quilômetros de redes de distribuição, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, divulgados no final do ano passado. Já a rede de esgoto, com 354 mil quilômetros de extensão, atinge apenas 54% da população urbana do país. A aprovação do novo Marco Legal do Saneamento Básico pelo Congresso Nacional no ano passado deve funcionar como uma importante ferramenta para a melhoria desses números. O Dia Mundial da Água foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993. Desde então, o dia 22 de março é sempre marcado por celebrações. Este ano, por conta da pandemia de coronavírus, a Comissão de Meio Ambiente realizou um seminário virtual, por videochamada, e discutiu com especialistas do setor e representantes da sociedade civil estratégias para a gestão dos recursos hídricos no Brasil. A situação hoje é uma situação de debate de cada vez mais de escassez, né? de pouca água a ser gerenciada, e isso impõe uma tensão e uma pactuação política assim, muito consistente e sempre pautada por busca da legitimidade de quem está pactuando. Nós precisamos trabalhar a democratização do acesso à água, garantindo quantidade suficiente para as necessidades básicas, garantindo qualidade dessa água disponível e garantindo regularidade desse acesso. O senador Jacques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente, destacou que um dos maiores desafios é garantir o acesso à água potável para todos os brasileiros. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Abastecimento de Água, 30 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a este bem tão precioso. Do total de água que nós temos, da ordem de 65% é usada em irrigação. E, na verdade, em consumo humano, é um valor de 8,5% aproximadamente. É possível produzir mais gastando menos água. Todos vocês sabem, vocês são do ramo e são estudiosos, sabem da importância do ritmo das chuvas, da importância da agricultura, da importância dos rios voadores, a umidade que é transportada pela floresta, pela sua evaporação, que vai para o sudeste, vai para o centro-oeste, vai para o sul do Brasil. Isso é extremamente importante, provoca os índices de chuva nessas regiões. A bike norueguesa Cityke é quase um mini veículo. Tem 4 rodas, teto, para-brisas, portas laterais e motor elétrico. As baterias dão autonomia de 100 km. Mas, se elas acabarem, a Cityke também se movimenta com as pedaladas. Claro, no banco traseiro pode-se levar um adulto, 2 crianças pequenas ou as compras. Ela atinge 25 km por hora e a transmissão elétrica garante funções como marcha ré, modo de carga pesada e velocidade de cruzeiro. A novidade está à venda pelo site por cerca de R$50 mil. A startup mexicana Biomitec criou essa torre capaz de, sozinha, fazer o trabalho de 368 árvores para limpar o ar de poluentes, como o CO2, o monóxido de carbono e os óxidos de nitrogênio. O segredo está no uso nos filtros de microalgas fotossintéticas muito comuns no planeta.
A torre Biorban funciona com energia solar e usa os resíduos para gerar biomassa. Existem modelos a partir de $50 mil para uso doméstico ou para pequenas empresas, complexos industriais e espaços públicos. No mês passado, o programa Ecosenado comemorou seu aniversário de 15 anos. O senador Fabiano Contarato, ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, no biênio 2019-2020, solicitou um voto de aplauso para o programa no plenário virtual. O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, manifestou sua adesão à solicitação. Senhor presidente, eu queria fazer um breve pedido de consignação de elogio ao programa Ecosenado. Esse programa está completando 15 anos, que tem como apresentador o César, um jornalista brilhante, e que toda a sua equipe, câmera, assistente, tem demonstrado e prestado um serviço de qualidade para a população brasileira, porque esse veículo de comunicação é um instrumento para a redução de desigualdade, para a preservação de todos os biomas diante do desmonte que vem acontecendo na área ambiental. Eu, como presidente, ex-presidente da Comissão do Meio Ambiente, posso afirmar isso de forma categórica. Falar que no artigo 225 todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está longe de ser uma realidade diante do que vem acontecendo. E esse programa do Ecosenado, ele serve para expandir no Brasil, nos seus diferentes biomas, a importância dessa pauta ambiental, porque eu não tenho dúvida que defender o meio ambiente é defender um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu agradeço ao senador Fabiano Contarato, primeiramente em relação ao registro elogioso ao programa Ecosenado, que tem a aderência e adesão da presidência do Senado. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, o projeto de lei 5.788 de 2019 altera a regulamentação dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, previstos no artigo 159 da Constituição Federal. Pela proposta, a Lei 7.827 de 1989, que regulamenta esses fundos, ganha nova redação, prevendo que a sustentabilidade ambiental seja um dos critérios para a seleção dos projetos. A matéria está em análise na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. No ano passado, o Ecosenado mostrou para vocês os terríveis efeitos dos incêndios florestais no Pantanal mato-grossense. Naquele momento, o mundo todo ficou estarrecido com o que acontecia no Pantanal. E as pessoas naturalmente se perguntaram se seria uma consequência das mudanças climáticas. Nós vamos conversar agora com o professor José Marengo. Ele é pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O professor desenvolveu uma pesquisa voltada para o fenômeno climático que atingiu o Pantanal no ano passado. Professor, explica para a gente, aqueles eventos estão diretamente relacionados com as mudanças climáticas ou não estão? En princípio, quando falamos de incêndios, estamos falando de impactos. Mas o mais importante é avaliar a causa do fenômeno. E a causa do fenômeno foi, em parte, na seca. O fenômeno meteorológico deu início a uma situação de seca. A estação chuvosa, que janeiro, fevereiro, foi fraca em 2019 e em 2020. E o restante do ano, que é a estação de estiagem, foi mais seca do que deveria ser e mais quente. Toda essa combinação foi, como que disse, pronta, deixou todo o terreno pronto para a primeira faísca começar incêndios. E aí que veio justamente a ação humana. A ação humana, de certa forma, ajudou a gerar o impacto. E se pensamos em termos de mudanças climáticas, esse é um evento isolado. Não podemos dizer que as queimadas e as secas são consequência da mudança climática, porque a mudança climática é um processo gradativo de longo prazo. Mas o que é importante é que o aquecimento global, em geral, está associado a este tipo de extremos. Quando digo tipo de extremos, falo de seca, uma enchente, uma onda de calor
una onda de frío, todos esos tipos de extremos climáticos que son los que tienen mayor impacto. Pelo que pude entender, a pesquisa mostra que essa umidade que chega ao Pantanal, ela vem do Atlântico Norte, atravessa a floresta amazônica e aí chega ao Pantanal e, posteriormente, chega inclusive à região sudeste. Seria isso? Isso teria alguma relação com aquela teoria dos rios voadores? Uma popularização do transporte de umidade do Atlântico, que cruza a Amazônia, pues se encontra con los Andes y vira para el sudeste. Y en esa virada es que comienza a soltar humedad en la región del Pantanal, incluyendo partes del sur de Amazônia, centro-oeste y también partes del sur del Brasil. Entonces, lo que aconteció durante la seca es que se formó como una barreira, que nós llamamos un bloqueo atmosférico. En términos simples, sería como si fuese una bolia de ar quente y seco, cada vez más quente y más seco, que no permitía entrada de humedad, ni del transporte de la Amazônia, ni las frentes frías que venían del sur. Entonces esa chuva iba para otros lugares, mas dentro del Pantanal esa bolia de ar quente aumentava, retroalimentava essa situação de seca. Essa bolha, ela fica estacionada ali ao longo de meses, é isso? Pode durar um mês e meio. Normalmente dura 10 dias, não é aí que tem aquela situação dos veranicos. Muito quente, muito seco e depois começa a chover. Só que em alguns casos se estabiliza e se alimenta mais. Não? Se alimenta, digo, um solo quente começa a criar mais energia e aí isso se propaga por alguns meses. E, claro, quando começa a estação chuvosa, que seria outubro, novembro, começa a chover novamente, essa bolha desaparece e aí volta tudo ao normal. Só que nesse caso, nos últimos anos, tem se observado que a estação seca é mais extensa, mais longa, mais quente. Os rios caem mais do que deveriam cair. Ou seja, o nível do rio Paraguai e Nadario foi muito baixo. Ou seja, além do impacto que nós tivemos na biodiversidade, o transporte do rio Paraguai ficou comprometido, cargas minerais de soja não conseguiam sair pela hidrovia Paraná-Paraguai. É uma cascata, uma seca dá lugar a um monte de problemas posteriores que nós estamos sentindo. Ou seja, por isso que muitos não falam de mudança climática, falam de mudança global. Ou seja, o clima é afetado, mas muitos setores serão afetados. Agora, nessa pesquisa, vocês fizeram um paralelo com a crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo, principalmente, na realidade, a região sudeste como um todo, não é? Em 2014 e 2015, foi um evento semelhante, então, professor? Um evento semelhante, mas geograficamente diferente, porque no caso do Pantanal, aquela bolha se ficou sobre o Pantanal. Falando não só do Pantanal brasileiro, estou falando do Pantanal do Paraguai, do Pantanal da Bolívia e do norte da Argentina. Ou seja, é um fenômeno regional, entendeu? E no caso do São Paulo, essa bolha ficou mais sobre a região sudeste do Brasil. Só que os impactos foram diferentes. Os impactos foram na forma da crise hídrica, porque afetaram basicamente áreas urbanas. No tanto que no Pantanal o impacto foi mais na biodiversidade e na agricultura. Uma pesquisa como essa que vocês realizaram no CEMADEM, quando ela afirma que os incêndios florestais do ano passado não foram provocados diretamente pelo fenômeno das mudanças climáticas, de alguma forma ela não dá munição àqueles que atacam a tese das mudanças climáticas? Para atribuir as mudanças climáticas à seca que tivemos no Pantanal, que gerou as queimadas, ou a seca que nós tivemos em São Paulo em 2014, é meio que irresponsável. Por quê? Porque isso é um processo natural. Entendeu? Agora, atribuir cada processo natural, cada extremo a mudanças climáticas, eu vejo que isso que forneceria a munição para aqueles que não acreditam. Porque aqueles que não acreditam dizendo, ué, qualquer coisa é mudança climática agora. E não é assim. E o curioso é que para você poder imaginar os impactos do que esse tipo de fenômenos poderiam gerar na população, na biodiversidade, não precisa esperar até 2050, 2100. Você já viu fotos do ano passado do que aconteceu no Pantanal. Isso é o impacto. E esse impacto pode se repetir e agravar no futuro.
se o planeta continua aquecendo. Ou seja, a mudança climática pode agravar os problemas que nós estamos tendo agora. Entendeu? Ou seja, o que nós temos agora seria uma amostra do que poderia haver no futuro, mas não é o futuro. Ainda não chegamos lá. Mas se o futuro continua com um aquecimento acima de 2 ou 4 graus, a coisa pode ser muito pior. Você pode ver este programa e nossas edições anteriores na internet, no endereço senado.leg.br/TV. Pode ver também no YouTube. E eu queria destacar que nós estamos fechando essa edição com a maioria das gravações deste programa feitas sem a participação do nosso cinegrafista, Pedro Olavo. Isso porque ele é do grupo de risco e com o agravamento da pandemia, a direção da TV Senado pediu que essas operações fossem todas suspensas. Nós estamos então gravando hoje aqui de forma artesanal, sem a participação do profissional do setor, para não deixar de levar até você o nosso programa. Tchau, até a próxima edição.